Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, dia 17 de dezembro de 2022, mais um dia estamos aqui para trazer a palavra do dia e estaremos fazendo a leitura do livro de Josué, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 18, que está escrito assim. Antes de começar, profetizo que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor te guarde, que seja um dia maravilhoso para você e para sua família. Capítulo 17, verso 1 a seguir, vai falar sobre a herança da meia tribo de Manassés, que ficou faltando, né? A tribo de Manassés. Meia tribo de Manassés. Está escrito assim: Também caiu sorte para a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Heleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, só filhas, e estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, se lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém. E ia este termo a mão direita até os moradores de En-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. Para o sul do ribeiro de Efraim, eram estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Aser, e pelo oriente a Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seão e os lugares da sua jurisdição, Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando
em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma parte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás, mas as montanhas serão tuas. E pois que bosque é, corta-o e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Amém? Louvado seja Deus. José, um dos irmãos, um das tribos, filho de Jacó, tinha os seus dois filhos, que eram Manassés e Efraim. E os dois também se tornaram tribos, porém acharam aqui problemas na hora de tomar posse da terra, porque parece que a terra que foi lhes dada, eles achavam que era pouca terra para um grande povo, achavam que era pouco para a quantidade de pessoas que eles tinham. O que nos mostra que Josué está aqui tentando esclarecer para a tribo de Efraim, para a tribo de Manassés, é que para que eles pudessem ter a terra na qual eles quisessem, eles teriam que conquistar. Então, às vezes, nas nossas vidas, o desafio vem até a nossa porta, a situação vem até a nossa porta e depende de nós, se nós vamos à luta para conquistar ou vamos ficar no conformismo da mesma maneira, continuando a vida do mesmo modo. Então, o que nos mostra que na vida, Josué está tentando orientar aqui tanto a Manassés quanto a Efraim, que eles têm terras, mas eles têm que conquistar a terra, que era expulsando os cananeus, e eles teriam que enfrentar os desafios. Então, derrubar bosques, derrubar árvores para começar a construir as cidades. Porque nem todos os lugares tinha alguns lugares que já tinham as cidades prontas. Mas o que nos mostra ou nos dá a entender é que conforme as tribos, quanto mais a tribo lutava, quanto mais a tribo se colocava na guerra, ela ficava com os lugares melhores. Então Judá, própria tribo de Benjamim, mostra que eles conseguiram talvez lugares ou cidades que já estavam prontas. Mas aqui para Manassés e para Efraim, eles tinham desafios de construir cidades, e para construir essas cidades, para que esse povo fosse estruturado, forte, como eles mesmos estavam dizendo para Josué, eles tinham que sair da zona de conforto e ir para a guerra, desafios. Então iam ter que derrubar árvores,
preparar terreno, aplanar terreno, ou então tinha que se adaptar em viver nas montanhas, né? Às vezes as coisas na vida não são do jeito que nós pensamos ou que nós imaginamos. E nós temos duas opções: ou ficamos parados vendo o tempo passar, ou vamos à luta e fazemos aquela situação ser mudada. Porque não é a situação que nos rege, mas é a gente que rege a situação. Então, quando você olha para uma situação difícil que você pode estar passando, você tem que tentar, né, na medida do possível, tentar tirar proveito e aprender uma lição com aquilo e tentar fazer com que aquilo que parece ser ruim seja bom para você, para que você consiga usar aquilo ao teu favor, né? Às vezes a conquista de algo, às vezes a realização de algo leva a esforço, leva a cansaço, leva a esgotamento, e tudo isso, quando nós colocamos a nossa energia, o nosso empenho para conquistar as coisas, com o tempo nós vamos colhendo os frutos daquela conquista, né? Então, para a tribo de Manassés e tribo de Benjamim, eles iriam talvez ter mais trabalho, ou teriam que ter mais empenho em fazer as coisas, mas depois de um tempo eles viriam que eles conquistaram, que eles fizeram aquele lugar que outrora não eram nada, depois de um tempo fosse uma cidade, fosse um vilarejo, fosse um lugar talvez agradável. Porque quando nós tomamos o posicionamento de não nos conformarmos com a situação e fazermos com que nós venhamos a viver naquele lugar ou naquela situação com nenhuma condição prazerosa, somos nós que fazemos o ambiente, não o ambiente que faz a gente. Então partimos do princípio em que, conforme diz a palavra de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar será abençoado. Então você pode habitar até em uma terra seca, mas se você tiver a bênção de Deus, aquela terra seca vai se tornar uma terra produtiva. Você pode estar em um lugar, parece que no meio é deserto, né? Um lugar deserto, mas se você tiver a bênção de Deus, no deserto Deus vai dar condições de você crescer e prosperar. Porque a diferença na vida do ser humano é a presença de Deus constante na vida do ser humano que faz a diferença. Quando a mão do Senhor está sobre nós, Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele nos faz crescer. E é isso que aquele povo estava precisando: crescer, conquistar, ser um povo também grande igual aos outros, mas cada um na sua condição ou na sua situação iria dar o seu melhor para não se conformar com aquela situação, mas viver o melhor de Deus e viver a promessa que Deus tem para a vida dele. Então Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem coisas surpreendentes na tua vida, mas não quer dizer que vai vir de mão beijada, não quer dizer que vai cair, né? Como a gente diz, vai cair no seu colo, você deitado numa rede. Mas sim, você vai lutar e você vai conquistar, porque o Senhor vai te dar sabedoria, inteligência, capacitação, unção, direcionamento. E quando temos tudo isso na parte do Senhor, nós somos o que a Bíblia nos chama, mais do que vencedores, porque Deus é quem faz a diferença nas nossas vidas. E eu profetizo a diferença do céu sobre a tua vida neste dia, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus Alves, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Tenham todos um dia abençoado, em nome de Jesus.